Olá, o programa Giro das Comissões começa agora. Mas você sabe o que são as comissões? A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, formada por um conjunto de parlamentares designados para investigar possíveis malfeitos cometidos por agentes públicos e políticos. Toda CPI criada aqui na Assembleia Legislativa tem prazo de validade de 120 dias, podendo ser prorrogada por até mais 60 dias. Para que uma CPI seja instaurada, é necessário ter pelo menos uma quantidade extra de parlamentares. Caso esse número não seja alcançado, o autor ainda pode tentar aprovar o pedido através da apreciação do plenário. Além disso, é necessário que o pedido de abertura de uma CPI tenha bem claro o fato a ser investigado. Os membros da CPI são indicados pelos próprios partidos e é respeitado o critério de proporcionalidade, ou seja, quanto mais parlamentares o partido tem, mais representantes terá na comissão. As CPIs não podem punir os culpados, afinal, a aplicação das leis, incluindo suas punições, cabe ao Poder Judiciário. A partir dos resultados dessas investigações, apontar os órgãos competentes sugestões de planos de ação em relação ao caso abordado. Quando terminados os trabalhos da comissão, é apresentado um relatório final, que pode concluir pela apresentação de um projeto de lei, dependendo do caso, pelo envio das investigações pelo Ministério Público, órgão que se encarregará de responsabilizar eventuais infratores nas esferas civil e criminal. Então, vamos acompanhar um pouco dos trabalhos dos deputados nessas comissões. A quinta reunião da CPI da violência sexual contra estudantes do ensino superior aconteceu em ambiente virtual para ouvir o reitor da Unicamp, professor doutor Marcelo Knobel, e a professora doutora Nery de Barros Almeida, diretora executiva de Direitos Humanos da universidade. O reitor da Unicamp começou informando aos parlamentares sobre a criação da Diretoria Executiva de Direitos Humanos na universidade. O setor tem a função de tratar a violência de gênero e também de encaminhar para as autoridades casos que eventualmente forem surgindo. A Unicamp criou um guia de violência sexual para esclarecer aos estudantes o que deve ser considerado importunação sexual. No guia, as vítimas são orientadas quanto aos procedimentos que devem ser adotados caso sejam vítimas de violência dessa natureza. A deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, relatora da CPI, perguntou aos convidados sobre a relação das festas no campus com os casos de violência. Solicito à secretaria a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, deputada professora Bebel. Considere lida a ata da sessão anterior. Há consenso? Havendo consenso, está dispensada a leitura da ata anterior e considerada aprovada a ata da última reunião. O objeto da nossa reunião de hoje é a oitiva do magnífico reitor da Unicamp, professor doutor Marcelo Knobel, e da ilustríssima senhora, diretora executiva de Direitos Humanos da Unicamp, a professora doutora Nery de Barros Almeida. Eu, nesse instante, então, passo a palavra ao magnífico reitor, professor doutor Marcelo Knobel, para prestar as informações sobre o objeto desta CPI, qual seja violência sexual no âmbito da universidade e as providências adotadas quanto a eventuais queixas de episódios de violência sexual contra universitárias. Doutor Marcelo, eu quero agradecer a sua presença nesta CPI, a disposição de colaborar conosco nesta comissão parlamentar de inquérito que investiga uma prática que é extremamente violadora da dignidade da mulher. Nós estamos convictos da importância do tema desta CPI. Não é um tema normalmente enfrentado, investigado, apurado, e, portanto, para nós desta CPI e para a Assembleia Legislativa de São Paulo, é um marco histórico, não é? Na luta em defesa da mulher e no combate à violência sexual. Então, o senhor nos honra sobremaneira com a sua presença aqui. Temos certeza que da reunião de hoje nós vamos
extrair importantes elementos para esse conjunto, não é, conjunto de informações que nós precisamos obter para chegarmos a uma conclusão, para que seja feita uma relatoria completa, adequada, daquilo que vamos investigar. Então, doutor Marcelo, mais uma vez, a nossa gratidão e reconhecimento pela sua presença aqui entre nós e certamente pela importante contribuição que o senhor dará para os trabalhos desta CPI. Então, eu passo ao senhor agora, sem maiores delongas, a palavra para a sua apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado. Sou eu que agradeço o convite para participar desse importante encontro. Eu hoje estou aqui virtualmente, né, nesta reunião, junto com a professora Nery de Barros Almeida, que é a diretora executiva de Direitos Humanos da Unicamp, que, aliás, é uma novidade que eu acho que é muito importante destacar. No caso da Unicamp, nós criamos a diretoria executiva de Direitos Humanos na minha administração, e essa diretoria inclui uma comissão especial relacionada ao combate de violência relacionada com sexo e gênero. Então, esta é uma iniciativa que já vem nos preocupando. Temos uma política específica na universidade com relação a isso. Foi finalmente, depois de muita discussão, quase 2 anos de discussão dentro da universidade, publicamos a regulamentação dos procedimentos, e realmente este é um assunto que nos preocupa. Temos uma discussão muito avançada na universidade com relação a isso, e o que a gente pensou em fazer, se vocês concordarem, a professora Nery fará uma brevíssima apresentação. Sabemos que o tempo é limitado de todos, e temos perguntas, discussão, que eu acho que é o assunto mais rico e importante dessas reuniões, mas uma brevíssima apresentação para comentar como é a situação na universidade, e posteriormente, naturalmente, estaremos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, discutir sobre o assunto como vocês desejarem. Então, se vocês permitirem, passo a palavra à professora Nery. Todos os colegas estão de acordo? Eu acho que não há nenhum impedimento que a doutora Nery faça a apresentação inicial. Estão todos de acordo, então? Com a doutora Nery de Barros, a palavra, então, doutora Nery. Muito obrigada. Eu, igualmente, quero reafirmar aqui o nosso agradecimento por ter aceitado o convite de estar conosco, colaborando com os trabalhos desta CPI. E, doutora Nery, é uma honra tê-la conosco. Nós, mais uma vez, agradecemos e passamos, então, à senhora a palavra. Muito obrigada, doutora Damares. Eu é que agradeço, em nome da Unicamp, pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho a todos vocês. Um bom dia a todos os deputados e deputadas aqui presentes e as demais pessoas que, porventura, estejam acompanhando a reunião. Eu gostaria de fazer uma apresentação breve e deixar mais espaço para as perguntas, então eu vou partilhar uma imagem onde tem algumas informações básicas que eu gostaria de apresentar a vocês. A política de combate à violência sexual da Unicamp, baseada em gênero e sexo, porque nós estamos preocupados com a violência sexual relativa às mulheres, aos grupos mais vulneráveis entre as mulheres, mas também relativas às pessoas que têm opção de gênero, que não seguem as normas dominantes e que, portanto, estão numa posição de vulnerabilidade maior. Ela foi criada com o objetivo de corresponder a uma realidade social importante, que é o fato de que a violência sexual existe em todas as partes do mundo. A universidade não está excluída desse mal, dessa situação que traz muito mal à saúde, ao bem-estar e à segurança dos indivíduos e da sociedade. Então, isso é parte do nosso compromisso de fazer uma política que procure garantir fundamentalmente 2 objetivos, que eles sejam atingidos, né? A inclusão e permanência de estudantes e profissionais interessados em investir seus talentos, habilidades e competências na carreira científica e de apoio ao ensino e à pesquisa e extensão, e também
garantir aos estudantes uma formação ética para o mundo do trabalho. O histórico dessa política, ele começa em 2007, quando foi montado um primeiro GT para discutir uma política relativa à violência de gênero na universidade. Infelizmente, naquela ocasião, não houve condições para a implementação de ações concretas, e o professor Marcelo Nobel tinha no seu plano de gestão uma inclinação forte para a criação de instrumentos de defesa dos direitos humanos. E logo que a gestão iniciou, em 2017, já foram implementados vários GTs que acabaram informando a criação da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, e um deles é esse, que trabalhou entre outubro de 17 e setembro de 18, né, incluindo aí reuniões de trabalho, relatórios, passagem dos relatórios pela Procuradoria-Geral. Então, em setembro, nós tínhamos um documento pronto, com uma política de combate à violência de gênero e de promoção à equidade. Em março do ano seguinte, logo depois, foi criada, então, a Diretoria Executiva de Direitos Humanos, que tem 5 instâncias, e uma dessas instâncias é justamente essa, dedicada à política, à implementação, aperfeiçoamento, averiguação da política de combate à discriminação baseada em gênero e sexualidade e à violência sexual. E sob a responsabilidade dessa comissão assessora, que envolve professores, estudantes e funcionários, professores especializados no tema ou que têm um reconhecimento de militância e envolvimento com a questão, e submetida a essa comissão, trabalhando com ela, e dentro dessa política nós instauramos o Serviço de Atenção à Violência Sexual da Unicamp, a SAVES. Em abril de 2019, a SAVES começou a realizar os atendimentos, elaborou um protocolo bastante detalhado sobre a implementação dessa política, realizou ações de divulgação e também passou a discutir a normatização final. Essa normatização ela foi concluída e assinada pelo reitor agora em agosto, por meio da resolução GR 86, que define regras e procedimentos para a prevenção e acolhimento de queixas de violência baseada em gênero e sexo. Os princípios da política, em linhas gerais, podem ser definidos em 3 tópicos. Em primeiro lugar, garantir uma recepção adequada e especializada das queixas apresentadas por qualquer membro da comunidade, proporcionar apoio especializado e acompanhamento, tentando garantir o menor prejuízo possível às atividades dessas pessoas e evidentemente, ouvir as suas demandas e necessidades e atendê-las. E, por fim, oferecer apoio àqueles que tiveram interesse em apresentar aqueles que têm interesse em transformar essas queixas em denúncia. Então, prestar orientação, apoio e acompanhamento. Nós publicamos e divulgamos amplamente um guia para a compreensão do que é a violência sexual, quais são os conceitos que norteiam essa política, e para divulgar também o atendimento que a comunidade tem disponível. Eu selecionei do guia 2 páginas para mostrar para vocês, onde a gente tem o fluxo de atendimento, como ele é divulgado para os estudantes. Então, a pessoa que foi vítima de uma violência sexual, ou que testemunhou, ou que ficou sabendo, ela é convidada a buscar 2 tipos de auxílio, né? Ela é orientada, melhor dizendo, a buscar 2 tipos de auxílio. Se ela está se sentindo ameaçada, à direita vocês podem observar, ela deve acionar a Secretaria de Vivência do campus, ou então um botão de pânico que nós temos disponível. Caso ela tenha sofrido um estupro, dentro de um período de até 72 horas, a recomendação é que ela procure imediatamente, dentro da possibilidade, o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o CAISME, que funciona dentro da Unicamp, ou o hospital mais próximo. Então, são 2 procedimentos em situação emergencial.
Em qualquer dos casos, a pessoa deve procurar em seguida o serviço de apoio à violência sexual, para que ela possa receber um acompanhamento posterior, que diz respeito aos procedimentos que eu mostro a seguir. O que a SAVES vai fazer? Qual é a responsabilidade dela nos passos seguintes, após a pessoa que precisou de um atendimento emergencial, procurar o apoio da universidade, quando ela vier procurar o apoio da universidade? Um detalhe importante é que os órgãos internos da Unicamp que prestam esse atendimento emergencial têm obrigação de informar a SAVES sobre as ocorrências que eles recebem, para que a SAVES tenha um controle de todas as ocorrências, mesmo que a vítima não queira recorrer à SAVES posteriormente. A SAVES pode, nesse caso, tentar o contato com a pessoa para oferecer o apoio, porque pode acontecer dela não ter cogitado essa possibilidade. Bom, e o que a SAVES faz? Ela acolhe a queixa, dentro, evidentemente, dos procedimentos sigilosos que lhe são necessários, oferece apoio e orientação ao queixoso, promove acomodações acadêmicas ou no trabalho, para que a pessoa possa dar continuidade às suas atividades em segurança e em conforto emocional e psíquico, encaminha o queixoso para atendimento a serviços especializados, orienta sobre procedimentos de denúncia e, em caso de denúncia, do queixoso querer concretizar uma denúncia, a SAVES encaminha à reitoria um pedido de abertura de processo e a reitoria abre esse processo. Em qualquer dos casos, com o queixoso desejando ou não efetuar uma denúncia, ele continua sendo atendido pela SAVES. Então, em linhas gerais, são esses os procedimentos que nós aplicamos, essa é a nossa política de apoio à vítima de violência sexual e assédio baseado em sexo e em gênero. Obrigada, eu passo a palavra à doutora Damares. Obrigada, doutora. Doutora Damares, só um detalhe que eu acho que a professora Mari esqueceu de comentar, é importante ressaltar que dentro desses procedimentos está a busca também por denúncias externas, ou seja, a gente acompanha a polícia, a delegacia da mulher e todos os procedimentos que naturalmente nós não temos, nem queremos, nem temos nenhuma possibilidade de fazer, ou seja, a gente segue as regras do país e as regras vigentes, acompanhando naturalmente as pessoas para os procedimentos que devem ser realizados em instituições que têm especialidade nesse assunto. Eu agradeço, então, ao doutor Marcelo, à doutora Nery de Barros, e quero cumprimentá-los pela demonstração que fizeram agora das boas práticas, excelentes práticas, não é, adotadas pela universidade no que diz respeito ao assunto objeto desta CPI. Houve aí, foi bastante didática a apresentação e tivemos uma compreensão muito clara do passo a passo que a universidade adota em caso de ocorrências desta natureza. Então, agradecendo aos doutores, magnífico reitor, doutor Marcelo Knobel e a doutora Nery de Barros, nós vamos, então, proceder conforme eu já informei aos senhores. Nós temos adotado aqui a seguinte prática. Nós ouvimos a apresentação inicial dos nossos convidados e, em seguida, nós abrimos, então, a palavra, ou abrimos a inscrição para os deputados que querem perguntar. Os deputados terão 3 minutos para fazer a pergunta ou a sua intervenção, e os senhores convidados terão, então, 5 minutos cada um para responder a pergunta. Poderá ser uma resposta compartilhada, mas, de qualquer forma, cada um terá 5 minutos, ou a pergunta poderá ser dirigida especificamente a um dos senhores. Se há alguma dúvida a respeito do procedimento, podemos agora resolver a dúvida. Se não há, nós vamos, então, proceder
a lista de inscrição já temos aqui inscrita para a sua primeira ou para a primeira pergunta ou intervenção, a deputada Valéria Bolsonaro, que é relatora dessa CPI. Deputada Valéria. Bom dia a todos, bom dia, reitor, bom dia a doutora. Muito prazer, muito obrigado pela presença de vocês. A primeira coisa que eu queria saber é se esse material será disponível para a CPI, por gentileza, todo esse material que vocês tiverem, inclusive o protocolo de atendimento, tudo que vocês puderem disponibilizar de material para a CPI, que seria importante para fazer a relatoria dessa nossa CPI. Eu tenho aqui algumas perguntas, por exemplo, eu gostaria de solicitar o número de casos registrados oficialmente no último ano e saber a relação entre violência sexual e festas no campus. Se vocês têm mais ou menos esses números de festas relacionados às reclamações que vêm, né, de violência sexual, se são relacionadas a festas no campus ou nas moradias ali próximas em Barão Geraldo e etc. Também, se essas reclamações têm um número relacionado com álcool e drogas, seria importante, se vocês tivessem esse tipo de informação, por gentileza. Se houve algum caso que foi levado ao judiciário, se vocês já receberam algum caso que foi encaminhado ao judiciário, se vocês também têm algum tipo de estimativa de subnotificação, né? No caso que a doutora colocou, que mesmo que a pessoa não queira levar o caso adiante, que aí seria uma subnotificação à justiça, né? Se vocês têm esse número e pode nos passar, por gentileza, também. Existe alguma restrição do patrulhamento da Polícia Militar dentro do campus da Unicamp? Eu gostaria de saber. Também se existe alguma reclamação por parte de alunos ou funcionários, ou seja lá, quem está ali transitando, de falta de segurança dentro do campus da Unicamp, por gentileza. Quais são as medidas que são tomadas para ajudar, né, a coibir eventuais abordagens em locais de pouco fluxo de pessoas, principalmente nos horários noturnos, né, para aumentar a segurança? Ocorrências policiais que possam existir dentro ou nas imediações do campo, porque a gente sabe que o pessoal corre em volta do campus ali da universidade, se existe alguma notificação sobre isso. Que mais? Acho que só. E dos protocolos, só. Seriam essas as nossas questões, que, por gentileza, eu peço, depois, vocês nos esclareçam aqui, por gentileza, e depois, se puder mandar por escrito para a nossa relatoria, facilitaria muito o nosso trabalho. Muito obrigada, agradeço imensamente. Professor Marcelo, um prazer novamente estar aqui, conversando com o senhor. Doutora Nery, um prazer em conhecê-la. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês. Tudo bem. Eu posso responder? Se me permite? Marcelo, Sim. Doutor Marcelo, peço licença só para fazer, então, esse registro. A deputada Valéria Bolsonaro é relatora da CPI e ela faz, então, 2 pedidos aos senhores, um relacionado ao encaminhamento da apresentação da doutora Nery e outro relacionado, exatamente, relacionado à possibilidade de estas perguntas que ela formulou, posteriormente, as respostas, além de serem prestadas aqui, serem
encaminhadas por escrito. Então, eu passo a palavra ao doutor Marcelo. Bom, agradeço. Também é uma satisfação rever a deputada Valéria, que é daqui de Campinas, conhece bem a nossa realidade, a nossa situação, e naturalmente enviaremos não só a apresentação, mas também o material, o próprio manual, os folders, panfletos que fizemos, e recentemente a GR 86, que é a normatização deste assunto todo na universidade. Bom, desde que a gente entrou, eu pedia, claro, sempre relacionado com essa questão aqui do tema da CPI, eu solicitei uma lista das sindicâncias, processos disciplinares relacionados com o tema violência e assédio sexual. E desde que a gente entrou na administração, que foi em abril de 2017, nós temos registrados sobre esse tema na universidade 7 casos. Nenhum deles relacionado com festas ou ou com situações de pessoas que estavam andando no campus ou indo para voltando ou indo para suas moradias, nem nada disso. Os 7 assuntos que nós temos relacionadas com esta questão se referem a situações no ambiente de trabalho. Basicamente, relacionamento entre, a maioria delas de colegas, né, entre as colegas de um mesmo setor, que houve algum comportamento abusivo, e um caso relacionado com a relação professor com aluno. Então, nenhum caso relacionado aí, como foi mencionado, com álcool e drogas, festas não autorizadas, ou outros tipos de insegurança, que não estou dizendo aqui que não existam, hein? A gente aqui sabe muito bem que existem essas situações, mas nenhuma delas é relacionadas com a questão da violência sexual, que é o fator aqui da CPI. Nós temos um excelente relacionamento com a Polícia Militar, em particular com o batalhão ali que atende o nosso campus, toda e qualquer necessidade que temos, e temos necessidades, porque também temos furtos, temos roubos, temos situações de pessoas ali que aproveitam, né, e vão na universidade às vezes para cometer atos ilícitos, e a gente tem acionado a polícia com toda tranquilidade e temos um excelente relacionamento com o setor ali que cuida da nossa área, e temos agido em conjunto, em certas vezes, para, inclusive, buscar acabar com alguma quadrilha específica, né? Tivemos recentemente, por exemplo, para comentar um exemplo, né, um furto de cabos de cobre, né, de energia. Simplesmente pegavam um lugar um pouquinho escondido ali na universidade, sem iluminação, e cavaram um buraco mesmo para roubar fios. E então a gente fez uma ação conjunta, né, com a polícia para descobrir a quadrilha, e teve muito sucesso. Então temos esse excelente contato e temos isso bem resolvido. Então, certamente, uma preocupação nossa, uma pergunta do deputada Valéria, certamente temos uma preocupação muito grande com a subnotificação, porque muitas vezes as pessoas vítimas da violência sexual não procuram porque não sabem os caminhos e porque têm realmente vergonha, porque é uma situação muito delicada, muito ruim. Então, nós estamos fazendo ali cartilhas, explicando que existe o procedimento, que serão bem acolhidas, que terá sigilo, que haverá pessoas especializadas no assunto para resolver, para acolher essa situação, e isso é uma preocupação nossa, é minimizar esses casos de subnotificação. Certamente há, mas eu não posso dizer quantas, porque realmente é algo que foge do nosso controle. Se há alguma, eu vou procurar, mas eu não sei se alguma destas situações foi parar depois no judiciário. Eu sinceramente, não sei, neste momento, quantos desse caso há. E situações de reclamações de falta de segurança, certamente há. Há situações que recebemos
por exemplo, em alguns caminhos, em alguns setores da universidade que havia uma iluminação ruim, principalmente à noite, né, quando a gente tem as aulas noturnas, na situação normal, digamos assim, que agora não acontece, mas nesse caso, imediatamente procedemos com a instalação de nova iluminação ou a troca de lâmpadas, no caso de lâmpadas queimadas. E agora, inclusive, estamos montando um esquema na universidade, que, aliás, é parte da inovação interessante, que temos um sistema de regulação com inteligência artificial. Cada vez que uma lâmpada em qualquer poste da universidade queima, a gente tem um sistema automatizado que recebe a notificação que a lâmpada queimou. Então, nós temos uma preocupação muito grande da iluminação, da segurança. Estamos fazendo todo o trabalho de recolocação de todas as câmeras de segurança, são mais de 500 câmeras de segurança dentro do campus. Então, realmente, estamos tomando todas essas medidas no que a gente tem ali organizado, que é a Secretaria de Vivência no campus, ou seja, uma secretaria específica relacionada com esses assuntos de segurança, não só do patrimônio, mas principalmente também das pessoas que convivem dentro do nosso campus universitário. Então, basicamente, é isso. E, naturalmente, enviaremos essas respostas aqui de maneira escrita, como solicitado pela deputada. Eu agradeço ao doutor Marcelo Nobel e consulto a doutora Nery de Barros se ela gostaria de complementar a resposta em algum ponto das questões da deputada Valéria Bolsonaro. Eu acrescentaria apenas que, acompanhando esse ano e meio, né, 1 ano e 5 meses de atuação da SAVES, algo que me faz acreditar que a subnotificação seja muito pequena é o fato de que essa instância da universidade foi criada muito próxima aos grupos que atuam dentro dela. Então, há uma solidariedade muito grande em entender essa política e de informar. Então, a professora Ana Maria, que é quem está, Ana Maria Almeida, que é quem está à frente dessa comissão, ela conversa muito com os grupos, então a gente não está apenas envolvido nos momentos dramáticos em que tem alguma ocorrência, alguma queixa, mas o envolvimento é preventivo e ele é bastante significativo. Então, essa escuta tem acontecido de maneira permanente, o que faz a gente acreditar que as subnotificações são realmente baixas. Obrigada, doutora Nery de Barros. Eu consulto a deputada Valéria Bolsonaro se ela gostaria de complementar algo a respeito das respostas oferecidas, deputada. Não, muito obrigada. Eu agradeço ao reitor, agradeço a doutora Nery, muito agradecida pelas respostas. Agradeço também de saber que vocês vão enviar para a gente, para que o nosso trabalho possa refletir justamente o bom trabalho que a universidade vem fazendo. Muito obrigada, estou bastante satisfeita com as respostas. Muito obrigada. Obrigada, deputada Valéria Bolsonaro. Na sequência, temos inscrita a deputada professora Bebel. Deputada, com a senhora, então, nossa vice-presidente da CPI, com a senhora, então, a palavra, deputada. Obrigada, presidente doutora Damares, nossa deputada também, né? Porque nós só... E uma satisfação, gostei muito da apresentação, a parabenizo a doutora Nery e também o trabalho desenvolvido pelo reitor da Unicamp e doutor Marcelo Nobel, né? Sempre uma satisfação ouvi-los e, enfim, enriquecer esse trabalho, quer dizer, de uma forma triste, né? Porque nós estamos tratando de violência sobre, né, as estudantes universitárias, enfim. Eu tenho uma questão que é a seguinte, exatamente no tocante à subnotificação, é exatamente uma coisa que eu toquei com o doutor na semana passada, com o doutor Sandro, né, que foi referente a como abordar essas pessoas acometidas pela violência,
né? Não é simples, a gente sabe perfeitamente. É algo que mexe internamente, quer dizer, emocionalmente, psicologicamente. Então, não tem uma abordagem, não é simples a abordagem, né? Tem uma equipe multidisciplinar, né? Como é que trata que os SAVs, né? Tem esse papel, é verdade, nesse serviço, mas ele é dotado de quê? De uma equipe multidisciplinar, né? Enfim, qual é a composição e quais são os profissionais que atuam, né, nos SAVs. A outra questão também, por exemplo, qual a razão, né, que levou a criar os SAVs? É o alto índice de violência presente ali, né? Acho que a gente não cria, a gente é levado a criar função de necessidades, né? Então, busco um pouco isso também. Outra questão existe um estudo específico da universidade sobre os casos, né? O SAVs disponibiliza estrutura de apoio para tratar da vítima, porque eu estava lendo um artigo que é de Bogotá, e o grande problema que se tem não tem a ver com o tratamento, mas como cuidar fazer com que as vítimas falam, é exatamente esse, né? E que lá em Bogotá eles buscam os supermercados, enfim, tem um projeto lá, busca supermercados, as farmácias, que é onde as mulheres têm mais relacionamento, então orienta que corram para lá para fazer a denúncia, né? Então, essa é uma coisa que foram tomadas, por exemplo, na reunião anterior, Dr. Sandro disse que quando o caso é interno na universidade, a universidade toma, né, adota medidas, né? Quais são as medidas adotadas quando o caso ocorre dentro da universidade? Porque fora é algo que fica a cargo, né, dos órgãos responsáveis. E qual é o impacto no número de casos de denúncias após a criação do serviço do SAVs? Quer dizer, vocês tinham um número, o Unicamp tinha um número, né? Qual foi o resultado após, né, a criação do SAVs? É isto, e muito obrigada, doutor Marcelo e doutora Nery de Barros. Nery, né? Muito bem. Obrigado pelo questionamento, deputada Bebel. Eu quero ressaltar, então, vejam que a gente está falando aqui de uma situação de praticamente 3 anos e meio, onde a gente tem no total 7 casos. Não são, numa população que a gente tem, é uma cidade pequena, são 50 mil pessoas circulando na universidade. A razão pela criação do SAVs não foi a quantidade de casos, mas sim, acho que a importância que esses casos têm, ou seja, realmente a violência que isso traz para as pessoas envolvidas. Assim que eu assumi a reitoria, tenho essa preocupação com a questão dos direitos humanos e de muitas outras questões que aparecem, e o primeiro caso que apareceu, eu me questionei, bom, como que é o caminho aqui dentro? De que maneira essa denúncia chegou? A denúncia geralmente era feita nas unidades. Eu falei, bom, isso aqui está errado, não pode ser assim, né? Não pode estar a denúncia feita nas unidades, tem que haver um órgão centralizado, tem que haver uma pessoa para acolher as vítimas, tem que haver alguém para colaborar no encaminhamento adequado para as instâncias adequadas dessa pessoa. Então, imediatamente me dei conta de que a gente precisava organizar essa situação e, naturalmente, ouço e participo de fóruns nacionais e internacionais e, por exemplo, no Chile, este assunto, não sei se vocês acompanharam, mas esse assunto se tornou uma comoção nacional, realmente foi um assunto importante, houve mobilização no Chile
de estudantes, de universidades, falei, a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Então, esta foi a criação do SAVES e foi incorporada com a ideia da criação da Diretoria Executiva de Direitos Humanos. E como tem pouca gente, e esperemos que cada vez tenha menos, né, porque a gente também vai fazer campanhas, né, e tudo mais, hoje o SAVES, ele é um serviço que está coordenado por um grupo de pessoas, tem uma coordenação, né, de um grupo de pessoas, coordenado pela professora Ana Maria Almeida, da Faculdade de Educação, mas existe uma comissão interdisciplinar. Mas o SAVES mesmo é uma pessoa, que é uma assistente social, treinada especificamente para isso, com articulação com o serviço de apoio psiquiátrico e psicológico ao estudante. Nós temos o SAP, que é ligado à Pró-Reitoria de Graduação e de Pós-Graduação, que é um serviço de apoio psicológico e psiquiátrico. Essa assistente social está ligada em contato, né, com esse serviço, e nós temos o apoio e a primeira providência em casos, como a professora Nery mencionou, de situações extremas, do ambulatório de atendimento especial do CAISME. O CAISME, como vocês sabem, é um hospital dedicado à mulher, que tem esse ambulatório de vítimas de violência sexual, que é referência no Brasil e na América Latina. Então, nós temos o apoio desse serviço, que é muito importante. Então, a gente imediatamente tem o contato, tem tudo organizado ali para encaminhar as vítimas para esse serviço e, naturalmente, para a Delegacia da Mulher, quando também é o caso que se coloca. Então, esta é a situação atual. Eu não sei se a professora Nery quer completar alguma coisa que eu tenha eventualmente esquecido. Com relação ao impacto que foi perguntado, nós não tivemos um aumento das notificações, mas é importante frisar aqui que as notificações que nós temos raramente envolvem estupro. Geralmente estamos falando de assédio, e a maior parte dos casos registrados de queixas são externos aos nossos campi. Então, acho esses dados importantes para serem levados em consideração aqui. É isso. Deputada professora Bebel, a deputada está satisfeita com as respostas ou gostaria de fazer alguma complementação? Eu só achei uma coisa, porque é o seguinte, com relação a um caso detectado, sabendo quem é o agressor, sabendo qual é a medida tomada? Vai para aquele centro de excelência que é conhecido, e lá trata da questão? Não. Mas eu estou falando do agressor, né? Da pessoa que deu. Tá certo. Aí a professora Nery pode esclarecer o fluxo, mas a gente abre imediatamente um procedimento interno e orienta também a procurar a polícia. Mas internamente a gente abre um processo administrativo imediatamente que pode ter aí suspensão, demissão. Essa é a resposta imediata da universidade ao agressor. Imediatamente aberto um processo administrativo contra o agressor e é orientada a vítima a buscar a polícia para também fazer uma denúncia nos órgãos competentes. Muito obrigada. É isso. Muito obrigada. A deputada professora Bebel, então, já está satisfeita com as respostas? Sim. Nós vamos agora seguir a lista de inscritos e vamos passar, então, a palavra à deputada Marina Elo. Obrigada, presidente. Queria usar a oportunidade, então, para agradecer a explicação e a contribuição do reitor, Dr. Marcelo, da professora doutora Nery. Eu achei bastante avançadas as práticas compartilhadas, quero parabenizá-los. Tenho certeza que essa última fala do Dr. Marcelo, que não surge a partir do número de casos, mas da
urgente necessidade que isso quer dizer, me diz muito sobre a priorização do tema e que isso tem que ser um tema realmente fundamental nos nossos dias a dias, um pilar de atuação. Queria fazer três contribuições breves. Um minuto. Como vocês sabem, esse é o horário que eu cuido das crianças, então é uma coisa meio compartilhada, mas eu queria fazer três contribuições. A primeira a respeito de se existem processos e momentos de aprendizagem e discussão sobre o tema com os alunos, também focado nos alunos homens possíveis, homens gerais do campo, na tentativa de trazer mais visibilidade para o tema de combate à violência contra a mulher, combate ao abuso sexual. Existem atividades pensadas para que isso possa ser um tema cada vez mais falado, desmistificado e trabalhado na universidade. A segunda pergunta diz respeito ao momento da matrícula, o quanto que esse é um tema também abordado nesse momento. E o terceiro entendo que vocês avançaram em práticas muito positivas, se vocês têm compartilhado isso com outras universidades, se vocês pretendem fazer isso, entender como levar o objetivo tão real de combater o abuso sexual no ambiente universitário a outras universidades também, a partir dos avanços que vocês já conquistaram. Obrigada. Obrigado, deputada Marina. Eu vou deixar a Nery responder os detalhes, mas certamente, como uma instituição de ensino, nossa preocupação fundamental é trabalhar na prevenção e não depois do fato consumado. Então, esse é o objetivo primordial de qualquer instituição e creio que, em particular, das instituições de ensino. Então, nós trabalhamos, sim, com orientações, com debates, com palestras, todo tipo de ação que possa ajudar a prevenção da violência sexual dentro do campus. E na matrícula, certamente, é um momento, né, a gente tem a calourada, é um momento em que a gente aproveita para comentar e discutir essas situações, mostrar que existe esse serviço e assim por diante. Então, talvez a Nery possa comentar algumas ações que já têm sido feitas e que estão programadas também. Sim, exatamente. Durante o momento da matrícula, para nós é crucial. Então, ele tem sido aproveitado, mesmo antes da criação da diretoria executiva, como um momento de divulgação de material e de discussões, de debates muito intenso. De qualquer maneira, ao longo do ano, como a universidade já é um referencial em estudos de gênero e sexualidade, nós temos uma intensidade muito grande de atividades nesse sentido e trabalhamos todos em parceria. Temos divulgado com particular afinco aquilo que a universidade faz, que tem a ver com a nossa pauta, e temos feito demandas a esses grupos também que tratem de temáticas que são oportunas para o momento que a gente vive. Então, isso é a diretoria executiva tem uma instância exclusivamente voltada, uma das suas 5 instâncias é dedicada à educação em direitos humanos. Então, nesse sentido, ela dá apoio educacional, criando material de sensibilização, estimulando a criação de eventos, de oportunidades de debates, de acordo com demandas específicas, e também mantendo redes sociais envolvidas com uma educação voltada para toda a comunidade. Alunos, funcionários, professores e terceirizados. Uma coisa que está sendo elaborada por esses 2 núcleos, o de combate à violência de gênero e pelo Observatório de Direitos Humanos, que cuida da nossa comunicação, é justamente a criação de um curso a respeito dessa temática, que nós gostaríamos, não está pronto ainda, então fica no campo das intenções, mas que brevemente estará disponível para toda a comunidade, todos vão ser convidados a passarem por essa pequena qualificação a respeito desses conteúdos, para alertar a respeito dos conceitos, né? O que é consentimento, o que é assédio, o que é violência sexual e assim por diante. Eu consulto a deputada Marina Elô, se já está satisfeita com as respostas, deputada? Sim, quero só, então, agradecer novamente e deixar, então, como sugestão que a gente possa compartilhar essas boas práticas
o maior número de universidades possíveis para que essa questão se torne realmente, como a gente vem se preocupando aqui nessa CPI, uma prática em todos os campos universitários. Parabéns pela atuação. Obrigado. Obrigada, deputada Marina Elô. Então, seguindo aqui a nossa lista de inscritos, eu passo a palavra agora ao deputado Tenente Nascimento. Olá, deputada, boa tarde, presidente. Bom dia ainda, né, presidente? Bom dia, presidente. Eu quero aqui cumprimentar também o nosso querido professor Dr. Marcelo Knobel e também doutora Nery pela pronto atendimento a esse convite, né? Esse convite, e tem nos trazido aí importantes informações de uma ação muito forte para o combate de violência sexual nas universidades. Quero parabenizar a Unicamp, do qual eu estou acompanhando de perto e, inclusive, encaminhei, né, das nossas emendas ao CAISM, que está dentro da Unicamp, emendas no valor de R$350 mil ao CAISM, juntamente com outros deputados, também o deputado delegado Olim, para que venhamos dar um apoio também a essa importante organização, e quero aqui parabenizar mais uma vez. A minha pergunta está formalizada o seguinte: eu verifiquei que a doutora Nery falou sobre a questão da ocorrência fora da universidade, às vezes fora do campus ou nas imediações. O que eu quero dizer é o seguinte: a pergunta, eu não sei se já foi dito, porque eu entrei um pouco depois, porque eu estava numa outra agenda, numa live, e eu não sei se foi dito isso, mas aqui vai a seguinte pergunta. Existe no campus um sistema de vigilância, ou seja, câmeras dentro da universidade? Se existe também, eu soube, eu andei pesquisando em algumas universidades, não públicas, mas pelo menos privadas, que eu andei verificando, consultando, que tem uma tal de câmera, tal de TPZ, que ela é fora, né? Ela está na universidade, mas ela abrange uma grande área de atuação, ou seja, fora do campus, né? Nas proximidades. Se existe este tipo de trabalho, esse mecanismo, ou seja, essa vigilância, ou se tem a intenção de se fazer isso, porque eu tenho certeza que isso também, assim como em todas as instituições hoje, a vigilância via câmera, até na área de segurança, tem sido de fundamental importância, até para elucidar alguns casos aí, nós temos vistos aí todas as redes de informações, que as câmeras têm sido um instrumento importante para a elucidação até de crimes e de casos que nós possamos, assim, ter essa ajuda importante. Então, a minha pergunta ao reitor, ou pode ser a doutora Nery também, que se existe algum trabalho nesse sentido. Muito obrigado pela pergunta ao deputado Tenente Nascimento. Sem dúvida, agradecemos também toda e qualquer ajuda com emendas parlamentares nesse momento tão crítico que a gente está vivendo e para esses programas que a gente já comentou. Certamente nós temos, sim, um sistema de monitoramento inteligente do campus. Eu comentei anteriormente, nós temos mais de 500 câmaras interligadas, tem algumas ainda, estamos ainda no processo de rever e recuperar, porque elas têm um problema de manutenção significativo, mas a gente tem aí um sistema de monitoramento inteligente que tem permitido realmente atuar em diferentes situações. Um caso que ficou até famoso recentemente foi um caso de uma situação que ocorreu, infelizmente, em uma das bibliotecas, onde tivemos uma pessoa fazendo aí ataques racistas, e graças às câmaras de segurança nós conseguimos detectar a pessoa e, em conjunto com a polícia militar, detectamos quem era, a pessoa foi indiciada, ou seja, realmente é um trabalho muito cuidadoso que é feito aqui pela Secretaria de Vivência do Campus com
com a questão de monitoramento inteligente, e temos uma central para isso, está tudo muito bem organizado, e certamente trabalhando em conjunto também aí com toda a região, o bairro aqui de Barão Geraldo, em Campinas, onde estamos em Limeira, em Piracicaba, é um fator importante que nós estamos considerando sempre a segurança, não só do nosso campus, como do entorno também. Então, agradeço a pergunta e, sem dúvida, é um assunto que estamos cuidando. Deputado Tenente Nascimento, o senhor está satisfeito com a resposta, deputado? Exatamente. Ele só não me precisou se tem uma câmera de maior alcance e se está, né, eu gostaria de saber se está interligado ao sistema de segurança, né? Ele citou a Polícia Militar, e a Polícia Militar tem um importante sistema de monitoramento, e hoje nós temos o Detecta, né, que até identifica lá se um possível agressor ou se é aluno realmente da universidade, e também quando é detectado, ou quando o aluno é detectado, eu não sei se já foi feita essa pergunta, e o agressor, né, e se tem alguma punição, né, de punição, ou seja, para o aluno, no caso, ou o agressor, né? Se tem alguma coisa a respeito. É somente isso aí. Bom. Sobre essa câmara TVZ, eu não sei responder, eu vou pesquisar e eu mando a informação mas eu sei que a gente está cotando novas câmaras de grande alcance, com grande possibilidade de zoom, mas eu não sei se a gente já tem alguma dessas instaladas. A gente certamente tem, como já foi mencionado também, nós temos um sistema, um aplicativo específico, né? Temos a Rondas, não só as câmaras, e também um serviço de escolta e um botão do pânico, ou seja, qualquer pessoa do campus, em qualquer momento que quiser, se sente insegura, pode acionar o botão do pânico e o sistema de segurança irá até essa pessoa para escoltar, para ajudar. Isso está tudo implementado, tem um aplicativo específico para isso. A pessoa também, há telefones onde você quer sair, por exemplo, da sua sala, ir até o seu carro, você pode solicitar que venha um segurança te acompanhar, ou seja, tem uma série de implementações já realizadas. Sobre as câmaras, nós temos uma integração completa, que eu sei completa, com o sistema de monitoramento de placas. Todo e qualquer carro que entra na universidade é imediatamente verificado, a entrada, a saída, justamente para evitar roubos de carros, mas também detectar eventualmente a entrada de algum carro roubado. Então, nós temos essa integração com o sistema municipal aqui, e que tem funcionado extremamente bem. Então, toda e qualquer implementação de novas tecnologias na questão de segurança estão sendo buscadas e implementadas. Deputado Tenente Nascimento. E sobre os alunos, a questão do aluno, desculpe. Sobre os alunos, naturalmente, quando há um agressor que é aluno, imediatamente tem um processo disciplinar que é aberto e ele pode sofrer as sanções, desde suspensão até expulsão da universidade. Isso é algo absolutamente normal e que já ocorreu em alguns casos no passado. Agradeço, então, ao magnífico reitor, doutor Marcelo Nobel, e nós agora, seguindo a lista de inscritos, eu passo a palavra, então, ao deputado Arthur Duval. Bom dia, obrigado pela presença. A minha pergunta, na verdade, é uma só, é muito simples. Eu acredito que a gente sempre que discute violência contra a mulher ou esse tipo de coisa, a gente acaba esquecendo um pouco de uma parte importante desse combate, que é justamente o combate a denunciações caluniosas, né? Eu, pessoalmente, já fui vítima de uma denunciação caluniosa de estupro, né? Dentro de uma escola, inclusive, em 2016. Por sorte, câmeras de vídeo me salvaram, né? As câmeras de vídeo mostraram que eu não cheguei nem a 2 ou 3 metros de proximidade da pessoa que me acusou falsamente.
sabendo também que a gente tem, principalmente dentro de universidades, né, militâncias políticas e ideológicas de ambos os lados, etc., eu gostaria de saber qual é a política da Unicamp, qual mecanismo vocês têm para combater denunciações caluniosas, né? Uma vez que uma denúncia caluniosa, ela prejudica principalmente justamente a nossa causa, né, de combate à violência contra a mulher. Se tudo é estupro, nada é estupro, né? Então, eu gostaria de saber qual é a política que a Unicamp tem para combater denunciações caluniosas e se existe alguma punição já exemplar, né, de um caso que possa ser trazido à tona, justamente para se usar de exemplo para desincentivar esse tipo de prática. Obrigado. Deputado, deixa eu achar. Eu agradeço o questionamento, porque essa é realmente uma preocupação imensa que a gente tem com relação a isso. Então, nós também temos essa preocupação de evitar falsas denúncias, e a própria política que a gente montou prevê o outro lado, quer dizer, a política prevê o acolhimento de pessoas que se apresentam também como vítimas, ao contrário, quer dizer, como o senhor relatou, como vítimas agressoras. Então, por exemplo, alguém sofre uma calúnia com relação a esse assunto, também está acolhido, pode ser acolhido pelo nosso serviço, e a própria política prevê a punição de quem caluniou. Ou seja, nós estamos prevendo também, justamente para evitar esse tipo de situação, que ambos tenham completo acolhimento por parte desta instância que nós criamos, que é o SAVS. Então, não só daqueles que são as vítimas da violência, mas aqueles que são vítimas de denúncias caluniosas. Então, as pessoas que são indicadas como agressoras, falsamente, também são acolhidas por esse serviço que a gente criou. E, naturalmente, temos uma preocupação muito grande para evitar que essas situações ocorram, porque é outro fator muito importante. O que nós precisamos, e as consequências psicológicas de uma calúnia desse tipo, né? Não só psicológicas, mas também de integridade e tudo mais que possam acontecer. Então, dentro da política que nós enviaremos a todos os deputados, e vocês terão a oportunidade de ver com cuidado, todos esses casos estão sendo considerados e certamente são levados muito a sério pelo nosso grupo que cuida da violência sexual e de gênero na universidade. Então, agradeço a pergunta, porque justamente passou batido esse ponto, que ele é fundamental numa implementação de uma política adequada, porque hoje em dia, infelizmente, nós vivemos numa situação em que é muito fácil mentir e às vezes, a gente precisa ter cuidado, né, com as situações. Por sorte, neste momento, não temos nenhum caso específico de estupro na universidade, onde essa situação aí, naturalmente, relatada, poderia acontecer, mas certamente está previsto na política implementada na universidade. Obrigado, era só isso mesmo, tá? Obrigada, deputado Arthur Duval. Eu gostaria, para a gente encerrar aqui essa etapa das perguntas, eu tenho duas perguntas aqui, as demais foram bem contempladas nas respostas já oferecidas, e eu, então, consulto ao doutor Marcelo e à doutora Nery, e qualquer um dos dois poderá responder. A gente sabe que as universidades elas têm eventos esportivos, eventos universitários esportivos, jogos, enfim, e alguns deles são realizados conjuntamente, ou cursos em conjunto, ou em conjunto, uma universidade em conjunto com outras universidades. Eu estou me referindo agora
aos eventos esportivos universitários. Esses eventos existem na Unicamp, e se existem, eles são, de alguma forma, acompanhados ou monitorados pela universidade com esta ênfase de não ocorrências relacionadas à violência sexual. Então, se existem jogos, e se existem, se são monitorados, se são fiscalizados, se existe algum tipo de política de acompanhamento da realização desses jogos, com este olhar também relacionado à violência sexual contra universitárias. E a outra pergunta é se já houve a assinatura de algum termo, o TAC, algum termo de ajustamento de conduta da universidade com o Ministério Público, motivado por alguma ocorrência relacionada à questão da violência sexual no âmbito da instituição. Muito obrigada. Pela ordem, deputado Arthur Duval. Se eu puder fazer só um pequeno complemento na sua pergunta, eu vi também quando a Valéria perguntou sobre eventos, etc., e até me surpreendi com a resposta. Eu esperava outra resposta da Unicamp, mas só para reforçar esse ponto, como a gente, né, principalmente dentro dessa CPI, a gente tem que entender bastante o contexto e entender como as pessoas, né, normalmente funcionam. Eu quero deixar aqui só um registro de um evento que eu participei na Unicamp em 2007. Eu fiz engenharia química e eu participei do Semalim em 2007, na Unicamp, que é a Semana de Engenharia de Alimentos, né, onde você faz aulas durante todos os dias, e depois tem até festas fora da Unicamp, e na ocasião, eu não sei como é hoje, mas eu sei que é um evento já tradicional da Unicamp, os dormitórios são as próprias salas, né, e dormem homem, mulher, tudo junto ali. E olha só, cara, você vê, você pensa, não, vamos juntar um monte de universitário, né, de diversos estados do Brasil, dentro de uma universidade, para dormir todo mundo junto, vai ter um monte de abuso, vai ter um monte de coisa. E pior que não, né? Você vê que eu acho que é importante a gente lembrar dentro dessa CPI, né, até tomando como base a resposta do professor Marcelo e da professora, da doutora Nery, realmente, cara, a maior parte das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, são pessoas respeitadoras. São pessoas que cumprem a lei, são pessoas que andam na risca, né? Que as regras têm que ser feitas, claro, para as exceções, mas só pontuar esse pequeno detalhe aqui, inclusive parabenizar o trabalho da Unicamp no sentido, eu não sei, sinceramente, hoje se ainda existe, mas do evento, por exemplo, da Semalim, que não é de eventos esportivos, não é de jogos, não é de festas, é um evento de conhecimento mesmo, que com certeza tem a parte ali do entretenimento, mas que realmente, a meu ver, está de parabéns. Obrigado. Bom, agradeço as perguntas da deputada Damares e a complementação aqui do deputado Arthur. Vejam, os jogos existem, assim como existem também, nós temos diversas situações na universidade, como foi dito, de encontros, às vezes fora até do horário de aula e tal, mas tudo isso está muito bem regulamentado. Complementando com a sua pergunta anterior, junto com a pergunta, né, nós temos sim, claro que é anterior à minha gestão, um termo de ajustamento de conduta assinado em 2010 com o Ministério Público com relação a festas dentro do campus e essas situações que foram colocadas, mas já foram todas ajustadas. A gente tem aí um regulamento muito claro, muito preciso com relação a isso, e sempre que há esse tipo de jogos, ou Olimpíadas, ou situações dessas, a gente tem um contato muito intenso com as organizações estudantis, que são muito preocupadas em manter a integridade, de manter o seu nome, a sua reputação, e hoje em dia é uma preocupação muito grande de qualquer organizador, e está previsto nas nossas normas, em que haja esse monitoramento, esse cuidado específico com relação a não só a violência sexual, mas todo tipo de violência, todo tipo de dano ao patrimônio público, ou seja, a gente tem um cuidado muito forte com relação a isso. A situação que o deputado Arthur relata
Antigamente era assim, hoje está absolutamente proibido qualquer uso de salas dentro da universidade para dormitórios, mesmo para situações muito esporádicas, mas nós proibimos qualquer tipo de situação de usar as salas da universidade ou mesmo espaços da universidade para montar barracas, para dormir. Está proibido isso dentro do nosso campus universitário. Isso não existe mais. Era uma prática comum há algum tempo atrás, mas justamente para evitar qualquer tipo de situação dessas, nós proibimos todo esse tipo de acontecimento dentro do campus e das áreas dos campus universitários. Existe também um outro TAC que eu estou me lembrando aqui, com o Ministério Público, mais na área na área trabalhista, de assédio moral, que também é assinado há muito tempo. Então, que eu saiba, não existe nenhum TAC com relação à questão da violência sexual dentro do campus universitário, no que se refere à Unicamp. Não sei se eu acho que eu respondi tudo o que foi questionado. Sim, doutor Marcelo, eu estou satisfeita. Eu até agradeço a informação de TAC ou de TACs anteriores ao último ano, embora o objeto do nosso trabalho seja apenas as ocorrências do último ano. Mas o senhor ampliou aí a resposta, informando de TAC anterior até ao período que é objeto dos trabalhos desta CPI. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao magnífico reitor da Unicamp, o doutor Marcelo Nobel, professor doutor Marcelo Nobel, também agradecer à professora doutora Nery de Barros Almeida, que é a diretora executiva de Direitos Humanos da Unicamp, pela disposição de aceitar o nosso convite, especialmente agora pela prestação de informações que certamente serão muito significativas para a formação do nosso convencimento, para a relatoria. E quero só reforçar, doutor Marcelo e doutora Nery, seria muito importante, a deputada Valéria Bolsonaro já destacou esse ponto, se vocês pudessem nos enviar, e o senhor já confirmou que o fará, eu quero só ressaltar, e nos enviar estes materiais, eles serão muito importantes para a formação do conjunto dos elementos que nós precisamos para a finalização dos trabalhos desta CPI. Eu quero só informar, doutor Marcelo Nobel, eu falei no início que tinha uma informação do envio de emendas, e eu sei que elas são tão importantes para a universidade, estive com o senhor não tem muito tempo, conversamos bastante, aliás, eu conheci naquela oportunidade diversas políticas públicas relacionadas, não é, a direitos humanos. O senhor me apresentou, inclusive, os materiais impressos muito bem feitos, não é, com uma apresentação muito adequada. Eu quero cumprimentá-lo por isso e só complementar a informação, de fato, encaminhamos 2 emendas no valor de R$350 mil, e eu vejo que há uma sensibilidade aqui de outros deputados, né, a deputada professora Bebel, o deputado Tenente Nascimento, que também estão comprometidos em fortalecer, por meio das emendas, estas ajudas, não é, à universidade. Bem, então, não sei se o doutor Marcelo e a doutora Nery gostariam de complementar para nós encaminharmos, então, para o encerramento da nossa reunião. Não, só queria agradecer, eu acho que realmente é um tema importantíssimo, muito relevante. É inadmissível que a gente tenha qualquer tipo de violência baseada em sexo e gênero nas nossas universidades, e a Unicamp, espero ter mostrado que está fazendo de tudo para coibir qualquer tipo de prática nesse contexto. Então, nós temos tolerância zero com relação a esse tipo de questão dentro da nossa universidade, fazendo uma política muito cuidadosa, muito séria, para evitar qualquer tipo de violência, principalmente de violência de sexo e de gênero. E agradecer o interesse, a possibilidade de vir aqui
com esse convite e, naturalmente, agradecer a todos aqui que já nos visitaram, já ofereceram aí emendas parlamentares para o nosso trabalho, que é um trabalho muito sério, muito cuidadoso. Agradecer e convidar os que ainda não tiveram a oportunidade de vir nos visitar, quando a situação permitir, naturalmente, não agora, mas quando a gente tiver aqui uma situação mais normalizada, vir para a Unicamp e conhecer a nossa universidade, que sempre será um prazer receber os deputados e qualquer cidadão que queira vir nos visitar. Então, agradecer por essa oportunidade. Passo a palavra à professora Nery. Eu agradeço igualmente, é muito importante para essa interlocução e esse conhecimento mútuo. Eu agradeço as questões muito bem formuladas e importantes para a gente caminhar de maneira cada vez mais segura nessa nossa política. Muito obrigada pela atenção e pelo interesse de vocês. Nós que agradecemos mais uma vez ao doutor Marcelo Nobel, magnífico reitor da Unicamp, por todas as informações prestadas, ao mesmo tempo em que o cumprimentamos pelas políticas e boas práticas adotadas e aqui informadas. E, igualmente, agradecemos à professora doutora Nery de Barros, também pela sua participação, pelas informações prestadas. E eu quero, então, registrar a nossa palavra de reconhecimento, de gratidão, desejar aos senhores um bom restante de dia. Também quero agradecer aos nossos procuradores que estão conosco aqui, doutor Carlos, doutora Alessandra, agradecer a todos da secretaria que nos acompanham aqui, agradecer a Rodrigo também, meu assessor que acompanha, agradecer a todos os deputados, a deputada professora Bebel, vice-presidente dessa CPI, a deputada Valéria Bolsonaro, relatora dessa CPI, os deputados Arthur Duval, deputado Tenente Nascimento e a deputada Marina Elô, membros efetivos e que participaram ativamente desta reunião. Agradecemos também a todos da Rede Alesp que transmitem esta reunião pelo trabalho e pela disposição em sempre servir de forma tão relevante aos trabalhos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Bem, nada mais havendo a tratar. Agradecendo a todos mais uma vez, eu declaro encerrada esta reunião. Você acompanhou o Giro das Comissões. Se você perdeu parte do programa e quer rever o que aconteceu no Parlamento Paulista, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa aqui na Rede Alesp.